Vestibular em Medicina na FAMERP em menos de um ano. Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina da banca VUNESP, e o perfil existe para você, para que você seja aprovado em medicina em menos de um ano, em qualquer faculdade que a banca VUNESP prepara. Neste caso aqui, nós vamos falar sobre a FAMERP, mas eu vou gravar outros conteúdos sobre o Unesp, FAMEMA, Santa Casa, Einstein, inclusive, já vou pedir duas coisas para você aqui. Eu vou começar o vídeo pedindo. Primeiro, sobre que faculdade você gostaria que eu gravasse? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler e a sua sugestão vai ser aí provavelmente nossa próxima série. Outra coisa, se você gosta desse conteúdo, se você quer que eu grave, se você gosta do canal, curte o vídeo e se inscreve e liga o sininho. Porque toda vez que eu gravar, e eu vou gravar sobre todas as faculdades da banca VUNESP, toda vez que eu gravar, você vai ser notificado. Então, se inscreve, liga o sininho, que aí você vai receber a notificação, vai conseguir ver o conteúdo. Tudo bem? Gente, olha só, eu estou fazendo séries. Como assim, Débora, séries? Tipo Netflix, porém com episódios, com um número menor de episódios, com episódios menores, para que você saiba como se preparar para o vestibular e conseguir realmente a sua aprovação. Essa série aqui da FAMERP serão 3 vídeos, exatamente esse primeiro que nós vamos falar aqui hoje, e vamos ter mais 2. Então, por isso que você precisa estar inscrito no canal, precisa ligar o sininho para quando eu publicar os outros 2, você também ser notificado e conseguir assistir a série inteira. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu percebo que muitos alunos eles começam a se preparar para o vestibular e eles não têm noção de qual é o melhor caminho, como começar. Então, eu vou gravar uma série de conteúdos aqui na sequência. Para quê? Para que você se organize, entenda o processo, saiba como tem que ser feito e realmente consiga a sua aprovação em menos de um ano. Então, vai lá, corre, se inscreve, liga o sininho para você ser notificado dos próximos. E, Débora, quais são os temas? Hoje eu vou falar aqui sobre as características da FAMERP, da prova, algumas coisas desse tipo. No próximo vídeo, eu vou falar sobre as notas de corte, as características e principalmente o que é esperado para esse ano e para o próximo ano, tanto de ampla concorrência quanto de cota. Eu vou comparar isso com vocês, vou comentar, dar minha opinião sobre isso. E o terceiro, nós vamos fazer uma análise das provas. Então, são 3 vídeos bem interessantes que vale a pena você ver, se você quer FAMERP. Então, vamos lá. Esse é o nosso primeiro vídeo e eu vou falar sobre as características da prova. Tem muitos alunos que estudam muito, mas eles não pegam ali o principal, a essência da prova. E a ideia aqui é passar essa essência para você. E para eu entender a essência da prova, eu preciso dar um passo atrás e entender algumas outras coisas antes. Débora, quais coisas eu preciso entender antes? Vamos lá. Primeira coisa, você tem que saber a estrutura, o que é pensado, o que é esperado, o que é característico dessa prova. Por quê? Quando você for estudar, você já estuda sabendo disso, direcionando os seus estudos para isso. Faz sentido isso para você? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber. A FAMERP é uma faculdade pública que a banca VUNESP prepara o vestibular. Tá, Débora, eu saber que a banca VUNESP prepara me diz alguma coisa? Diz muita coisa. Porque aí você tem que entender que a banca VUNESP, ela separa as provas por características e por níveis. Entende? Então, qual que é o nível da prova da FAMERP? Nível 2. Então, a banca VUNESP, ela tem provas de níveis 1, níveis 2, níveis 3. Nós temos 3 níveis de prova. A FAMERP, ela está no nível 2. Isso é muito importante. Significa que todas as provas níveis 2 têm a mesma característica? Não. Nós temos 6 provas níveis 2, a FAMERP é uma delas, e cada uma tem as suas particularidades. Só tem uma prova que tem características semelhantes à da FAMERP, que é a FAMECA. Nós vamos gravar um vídeo sobre ela também. Mas a FAMECA, ela lembra um pouco. É igual à FAMERP? Tem a mesma pegada? Não. Mas é a mais próxima da FAMERP que nós temos. Então, é uma prova nível 2. Tá, Débora? Eu saber que é uma prova nível 2 não me diz muita coisa. O que vai adiantar para mim ser uma prova nível 2? Agora, vem o ouro aqui. Eu vou falar com vocês agora sobre as características de uma prova nível 2 e as características ali da FAMERP. Então, vamos lá. Primeira coisa, como que funciona ali a prova da FAMERP? Nós temos 2 dias de prova, né? Quem vai fazer sabe disso. Nós temos no primeiro dia 80 questões objetivas com 5 alternativas, ali uma prova intensa.
E nós temos um segundo dia com 20 questões dissertativas e uma redação. Características de todas essas provas. Vamos começar aqui pelas 80 questões objetivas. Por que ela é nível 2? Porque ela tem características importantes que ela exige de um candidato. Então, isso é uma sacada importante. Tem provas níveis 1, 2 e 3. Tem alunos que eles têm uma habilidade muito grande com prova nível 1 e nível 3, mas não tem habilidade com nível 2. Tem alunos que têm essa habilidade com nível 2 e não se dá muito bem com provas níveis 1 e níveis 3. Débora, qual que é a diferença? Provas níveis 1 e níveis 3, elas tendem a ser mais objetivas, grau de complexidades diferentes. O nível 3 tem um grau de complexidade muito maior que o nível 1, mas ambas têm essa característica de ser uma prova muito direta, muito objetiva. Você olha para a questão, facilmente você entende o que está sendo pedido, qual que é a matéria, muito simples. Que não é uma característica de uma prova nível 2, estilo FAMERP, por exemplo. Então, a prova da FAMERP é uma prova cansativa. Você tem que se preparar para esse tipo de prova. É uma prova longa. Não é uma prova que você pega a questão, bate o olho rapidamente, entende o que tem que ser feito e faz. Se você estiver estudando, focado, direcionado, claro que você vai ter mais habilidade para fazer isso. Se você estudou exclusivamente para a FAMERP, obviamente, quando você chegar lá, você vai se deparar com a prova e facilmente você vai se identificar. Por quê? Você fez tantos exercícios, ou tanto aquilo, que aquilo é automático para você. Mas ainda assim, não é espontâneo, tá? Não bate o olho, é isso, tá. Não. Prova nível 2, estilo FAMERP, exige de você a leitura do contexto inteiro. Por quê? Porque o contexto da questão, ela pode te ajudar na resolução, ela pode ligar a âncora, eu posso tocar a âncora da questão no meio do contexto. Isso é característico de uma prova nível 2, estilo FAMERP. Provas níveis 1 e 3, não tem muito essa coisa da âncora. Tem o comando na questão, rapidamente você pega o jeito, se souber a matéria, você vai fazer. Nível 2, não. Eu posso ancorar a minha matéria no meio do contexto. E provas níveis 2, ela tem um péssimo hábito, ou um bom hábito, para quem gosta, de contextualizar. Então, as questões são longas, tem texto, às vezes eles citam algumas coisas. Então, não é uma coisa tão simples. Eu preciso fazer a leitura, eu preciso ter uma leitura rápida e ativa para conseguir tirar proveito do que realmente me interessa. É uma prova que tem muitos gráficos, geralmente tem tabela, você tem que fazer toda essa parte da interpretação. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, primeiro dia da prova da FAMERP, eu vou me deparar com uma prova mais cansativa, mais densa. Débora, a FAMERP é interdisciplinar igual ao Unesp? A VUNESP, ela tem colocado isso em todos os editais, que as questões podem vir interdisciplinares. É uma ideia, é uma tendência para os vestibulares a longo prazo. Significa que esse ano, 2023, 2024, a FAMERP vai aparecer com questões, todas as questões interdisciplinares, igual o Unesp, por exemplo? Não! É uma tendência de começar a acontecer, é uma tendência de uma questão ou outra, mas não igual ao Unesp. Isso a longo prazo, sim, isso vai acontecer. A Unesp é uma mãe, ela vai ensinando como as coisas vão acontecer, mas ainda não é o nosso caso para você que vai prestar esse ano, 2024. É uma prova que ainda se separa muito bem as matérias. Isso é física, isso é química. Mesmo que tenha uma coisa ou outra que se fala, ainda não é completamente interdisciplinar. Então, fica tranquilo, com o coração tranquilo com relação a isso, mas ainda assim é uma prova cansativa, é uma prova longa, é uma prova de interpretação, é uma prova que você tem que estar preparado. Não tem como chegar e tentar a sorte na FAMERP. Gente, se você não estudou focado para essa prova, não precisa gastar seu tempo e sua energia no vestibular, porque é muito difícil. Dá certo. Tudo bem? Isso é característica do primeiro dia. Lá no vídeo 3, nós vamos analisar as questões. Eu vou citar algumas coisas importantes para vocês de âncora, de comando. Vou mostrar. Mas a ideia aqui é só você entender que é um primeiro dia cansativo, puxado, de 80 questões, e que eu preciso ter treinado questões semelhantes a ela. Gente, pelo amor de Deus, a gente já fala sobre conteúdo em outro vídeo. Mas o conteúdo base dessa prova, eu tenho que gabaritar. Conteúdo específico dessa prova tem que estar aqui, ó. Bati o olho, sei que é dessa prova. É óbvio isso. Eu estou partindo do princípio que você domina isso. Combinado? Segundo dia, nós temos 20 questões dissertativas e uma redação. Lado bom e lado ruim. Notícias boas e notícias ruins. Não é sempre bom quando você se prepara. O que é esperado no primeiro dia? Vou mostrar para vocês a nota de corte no vídeo 2, nós vamos falar sobre isso.
Mas o que se espera de um candidato no primeiro dia? 73, 74, 75 questões de 80. Isso é um bom resultado. Débora, se você tá 70, não passa? Pode ser que passe, vai depender muito do seu segundo dia. Mas, para você sair com a alma tranquila, leve para ir para o segundo dia bem, é importante tentar buscar em 72, 73 acertos de 80. Tem anos, e aí agora vai uma sacada boa para vocês aqui, ó. Todo ano a prova muda, tem objetivos diferentes. O ano passado, do final de 2022 para 2023, a prova da FAMERP objetiva estava muito mais tranquila que a dissertativa. Então, os alunos acertavam 75, 76, uau! Só que aí a prova dissertativa estava muito mais pesada e a nota dava de uma diminuída. Para esse ano de 2023, depois a gente fala sobre 2024, para esse ano de 2024 a expectativa é diferente, então fica ligado. A prova objetiva, ela tende a ser mais exigente. Então, se você acertou 72 de 80, 73, você foi muito bem. Ela tende a ser mais exigente. E a prova dissertativa, ela tende a ser um pouco mais leve, um pouco mais tranquila. Qual que é o diferencial, principalmente, dos alunos que passam na FAMERP? Gente, eu acompanho alunos há 15 anos na VUNESP. Qual é o diferencial dos alunos aprovados na FAMERP, na Unesp ou em qualquer outra prova? Prova dissertativa e redação, segundo dia. Quem vai passar, boa parte dos alunos que passam, que não passam, atinge essa nota de 72, 73. Isso não é a parte mais difícil para os candidatos. Qual que é a parte mais difícil? Segundo dia. Agora, vamos entender por quê? Débora, mas você falou que a prova é mais fácil. Esse ano, ela vai estar mais tranquila do que a objetiva. E por que que ela é o diferencial? Porque dentro da prova dissertativa, nós avaliamos duas coisas. Eu ia falar três, mas é que dentro de uma delas eu vou desmembrar aqui com vocês. Duas coisas. Conteúdo. Nós temos questões de física, química e biologia. Então, ó, entendeu o peso dessas matérias? Nós temos ela na objetiva no primeiro dia, eu tenho que mandar super bem. E nós temos elas na dissertativa. Olha o peso disso pra gente. Gente, eu não posso, de forma alguma, negligenciar uma questão que seja de química, física e biologia. Tem peso duplo pra gente aí na prova. Só que nesse segundo dia, a gente quer analisar o conteúdo, que vai estar um pouco mais tranquilo. Se você fez o primeiro dia, você vai fazer o segundo, provavelmente. Pode repetir, Débora? Pode repetir matéria aqui. Só formatos diferentes, mas pode sim, e é comum que isso aconteça, inclusive. Só que a sacada não é só o conteúdo. A sacada é como que você vai apresentar. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu vou tentar mostrar no vídeo 3. Eu vou mostrar para vocês com clareza. Eu acho que vai ser uma coisa que vai ser um divisor de águas aqui para quem quer FAMERP. Quando a gente tem uma questão, vou pegar química aqui. Eu tenho uma questão de química, tem a letra A e a letra B. Na letra A tem duas perguntas, na letra B tem uma. Quando a gente monta o gabarito padrão, a gente monta o critério de correção, a gente coloca quais são as habilidades que estão sendo testadas e avaliadas ali. Quando a gente vai corrigir a questão daquele aluno, a gente analisa, junto com o critério de correção, se o aluno não errou. O que está sendo avaliado aqui nesse aluno, nessa questão? Objetividade? Ele foi objetivo? Então, a gente tem os pontos que estão sendo analisados em cada questão. E é analisada a sua prova. O que muitos alunos fazem, por isso que eles estão fora? Eles dominam a matéria, só que eles não dominam essas habilidades. Até mesmo porque isso não é passado, isso não é ensinado facilmente. Então, nunca vi ninguém ensinando isso. Dentro da mentoria, a gente mostra para os alunos isso, mas eu sei que é uma dificuldade porque os alunos, eles não entendem as habilidades que estão sendo cobradas dentro de cada questão. E isso dificulta muito a vida do candidato. Por quê? Ele vai lá, ele resolve a questão, ele acredita que ele acertou, bateu o gabarito, só que ele não atendeu às expectativas do critério de correção. Às vezes ele inverte a questão, às vezes ele troca algumas coisas, ele não é tão claro quanto deveria. Isso chama, como que é o nome disso, Débora? Critério de correção. Então, a sua prova, ela vai ser analisada com o critério de correção na mão. O que significa isso? Que se você não atender as expectativas de cada questão, então, a expectativa da questão de química é na letra A, é você atender isso, isso, isso. 4 critérios. Não atendeu, a sua nota começa a cair. Quais são as expectativas da letra B? Isso, gente, é feito para correção, tá? Esse é um critério de correção. Na letra B, quais são os critérios que são avaliados nessa questão? Isso, isso, isso. O aluno respondeu a questão, bateu o gabarito, mas ele atendeu esse critério? 1, 2, 3 e 4? Atendeu, nota máxima. Se ele não atendeu 1, 75%. Não atendeu 2, 50%.
E, às vezes, o aluno ele respondeu certa questão, só que ele não atendeu os pré-requisitos do critério de correção. E se ele não atender esse pré-requisito, ele vai perder nota parcialmente. E, dentro de uma prova como a FAMERP, perder 25%, 50% de uma questão representa um número extremamente significativo para a aprovação. Então, isso não é importante, isso é importantíssimo. Critério de correção, entender a prova dissertativa é o diferencial. Por isso que eu falei com você, tem 15 anos que eu acompanho alunos, que eu trabalho diretamente com a VUNESP, eu vejo isso com muita frequência. Se o aluno não atende os critérios, ele vai perdendo nota. E não significa que ele errou a questão, que não chegou no gabarito. Ele vai perdendo porque ele não atende ao critério. E aí ele vai caindo na nota e acaba ficando para trás, demora ali anos para passar. Então, apesar da prova ser um pouco mais leve, eu tenho que dominar duas coisas. O conteúdo, que, obviamente, quem fez o primeiro dia, principalmente esse ano, vai fazer o segundo. E também temos que dominar o quê? Essa banca, esse critério de correção. Como analisar qual o critério que poderia ser cobrado daquelas questões que eu tenho que atender. Nós vamos abrir um pouquinho mais isso lá no vídeo 3. Lembra que nós temos 3 vídeos aqui? Esse é o primeiro, vai ter o segundo, vai ter o terceiro. E para redação, a mesma coisa. Existe um padrão, existe um critério de correção das expectativas do que o aluno tem que apresentar na redação. E ele vai ganhando e perdendo ponto de acordo com esse padrão, com esse critério. Então, qual que é o diferencial? O diferencial, segundo dia. Por quê? Muitos alunos que acertam 73, 74, 75 não passam, porque eles pecaram no segundo dia. Então, a primeira coisa que você precisa dominar, tá? Esse é o vídeo 1 e eu quero fechar com isso. Eu tenho que entender essas características da prova, ser uma prova 2, quais são as características de prova nível, né, no primeiro dia, segundo dia, e eu tenho que entender isso. Eu tenho que dominar o conteúdo base, o conteúdo específico da prova, e eu preciso entender principalmente o critério de correção, porque é o que vai te dar aprovação. Se você não souber critério de correção, você vai ficar batendo na tecla anos para a FAMERP, não vai passar a FAMERP, o UNESP, entre várias outras. Por quê? Porque é o que diferencia os aprovados dos não aprovados, tá? Só para você ter uma ideia, nós temos alunos que estavam aí tentando anos, não conseguia, com pequenos ajustes, bum, sobe muito a nota. E o aluno não é que ele melhorou no sentido de ele não sabia a matéria, alguns sim, não sabia e aprendeu. Outros eles sabiam, mas não sabiam aplicar. E isso faz muita diferença. Tudo bem? Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que saber sobre a FAMERP? Quais são as características? Saber que ela é uma prova nível 2, saber que eu tenho que treinar questões mais densas, mais cansativas, com gráfico, com tabela, saber que eu tenho uma prova no segundo dia, que eu tenho que entender a dinâmica da questão, quais são as habilidades dentro de cada questão, porque, gente, uma coisa que vocês precisam entender é que a questão, nenhum professor elabora questão aleatória, ele tem um fundamento. E qual que é o fundamento? Saber se essa questão avalia A, B, C e D habilidades. Então, se essas habilidades não estiverem ali na minha resposta, você não atendeu e acaba perdendo nota. Ficou claro isso? Isso tem que ficar claro para vocês, para a gente conseguir dar continuidade ali no vídeo 2. No vídeo 2 da nossa série, eu vou mostrar para vocês, inclusive, as notas de corte, de ampla e de cotas, para vocês entenderem as diferenças, como funciona, em que ponto vocês estariam, o que é esperado para esse ano, para a FAMERP, e o que é esperado para 2024. Vou abrir isso para vocês no próximo vídeo. E no terceiro, eu vou analisar algumas provas com vocês, mostrando, inclusive, algumas habilidades que foram testadas em provas, né, do ano passado, por exemplo, que você deveria ter resolvido para conseguir nota máxima na dissertativa. Tudo bem? Então, ó, se você quer saber, quer receber notificação dos próximos vídeos, gostou disso aqui, quer receber de outras faculdades, da Unesp, da FAMERP, qualquer outra, deixa nos comentários de qual você quer, porque a sua sugestão pode ser aceita. Se inscreve, se não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, liga o sininho, porque vai vir muita coisa boa nesse canal para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.